Bom dia, sábios amados, com a paz do Senhor. Estou aqui nessa manhã maravilhosa, trazendo uma mensagem da parte do Senhor, para que vocês possam estar meditando, amém? Fique em Provérbio 29, somente o versículo 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entrega a si mesmo e envergonha a sua mãe. Glória a Deus. Vou ler mais um. Quando os ímpios se multiplicam as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Castiga o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Amém? Até aqui, meus amados. Pois se vocês quiserem aprender mais, medita aqui do começo, do Provérbio 29, do 1 até o 27, que o Espírito Santo vai estar revelando em cada coração nesta manhã, amém? É porque é muito grande, então eu vou estar explicando. O que eu trago através dessa passagem de Provérbio 29? O valor da disciplina. Nós vamos aprender. Eu vou contar algo para vocês aqui muito interessante, que eu já vivi isso. Então eu sei que não é fácil, nós que somos mães, mas tudo tem uma solução, tudo tem jeito na nossa vida, amém? Um garotinho chorava impacientemente no colo da mamãe, enquanto esperava atendimento médico no pronto-socorro de um hospital. Olha, já vivi isso, viu, meus amados? Não é fácil. A mamãe tentava de todas as formas acalmá-lo, mas sem sucesso. Ela o balançava, acariciava, dava beijinhos, falava docemente com ele, mas de nada adiantava. Em resposta ao carinho e cuidado da mãe, ele, irritado e gritando de maneira a incomodar a todos na grande sala, dava-lhe tapas na cara e puxões de cabelo, mostrando total desrespeito para com ela. E observando aquela cena, uma amiga comentou com a outra: "Olha que horror!" É assim mesmo, meus amados. Coitada desta mãe, como ele é agressivo. Ela está apanhando porque merece, respondeu a amiga incomodada. Olha só, meus amados, que triste. O que a gente tem que ouvir por causa da falta de disciplina com os nossos filhos? Eu já vivi isso, é horror, é um horror. Eu lembro que uma vez eu também estava no pronto-socorro. Aí minha filha já andava já, né? Estava andando. Aí ela começou a chamar atenção, porque criança gosta de chamar atenção, né? Vendo aquele monte de gente ali. Aí as pessoas começaram a se sentir incomodadas. Ela começou a chorar. E eu fiquei sem saber o que fazer. Aí tem uma pessoa lá que falou assim: "Nossa, se fosse minha filha..." Nossa, sabe? Começou a falar coisas que aquilo foi me entristecendo. Aí teve outra pessoa que falou diferente. Não liga não, mãe, é assim mesmo. Criança é assim mesmo. Mas, aí o que eu fiz? Aí fui no banheiro, conversei com ela, expliquei, ó, é assim, assim, assim. Você não faz isso. Aí eu lembro até hoje, que eu não bati nela, eu só dei um beliscão nela. E falei o porquê estava acontecendo aquilo ali, o porquê eu estava fazendo aquilo. Que era para ela parar com aquilo. Ela chorou. Assim que ela começou a chorar, eu falei brava mesmo, né? Assim para ela, cala a boca, não sei o que, e falei toda autoridade para ela. Aí na hora ela parou. Aí eu saí do banheiro com ela, ela voltou normal. Ficou quietinha. Não fez mais nada, não falou mais nada. Então, quer dizer que serviu ali aquilo que eu conversei com ela, chamei atenção, falei. Ela era bem pequenininha, nem se lembra disso. Mas a gente que é mãe, a gente não esquece. Mas tem horas que a gente vai passar por tantas situações, não que nós queremos passar, mas muitas pessoas não vão entender. Vão começar a julgar, vão começar a falar as coisas. E isso é muito triste. Mas para que isso não aconteça na sua vida, por isso que é bom aí você meditar na palavra. Aí nós vamos aprender uma com a outra, né? Porque eu vivi isso, eu sei que não é fácil. Mas tudo tem um jeito. Tudo tem um jeito na nossa vida. E os primeiros anos de vida de uma criança são fundamentais para a formação do seu caráter. Muitos pais adeptos da psicologia moderna dispensam a disciplina dedicando a seus filhos
apenas aquilo que eles entendem por amor. E não é isso. Se uma criança não for ensinada, respeitar o próximo desde mais ter a idade, a começar pelos pais, o que se pode esperar daquele quando crescer? É uma pergunta, meus amados, para você nesta manhã que é mamãe e papai. Crescendo desrespeitosa e rebelde à autoridade dos pais, se não lhe for mostrado quem está no comando do lar, ao atingir a adolescência, jamais submeterá a qualquer regra que eles ou a sociedade queira lhe impor. Então a hora é agora, meus amados, é agora. Tudo tem jeito. Talvez você fale, não tem jeito. Tem sim. Só que nós, pais, temos que saber educar nossos filhos. Não é batendo, não é espancando, não. É conversando com eles, explicando o porquê de tudo aquilo ali que está acontecendo, o porquê você está tendo essa atitude com ele ou com ela. Que eles são inteligentes, as crianças são muito inteligentes. Como são? E eu já vivi também uma experiência muito forte na minha vida, que eu não esqueço até hoje. Que eu estava aqui em casa, no tanque da minha casa uma vez, eu tava lavando roupa ali. Aí tinha um sobrinho meu aqui, ele era pequenininho, eu tinha acho que uns 3 aninhos de idade. Isso, o menino era uma bênção, para não falar outra coisa. Mas só que aí eu chamava a atenção dele, mas eu chamava a atenção dele com palavras. E falava palavras que não deveria falar para uma criança. Sabe, eu falava menino atentado, essas coisas assim. Não era... Mas o Espírito Santo não se agradou. E eu comecei a falar com ele, chamar a atenção dele dessa maneira. Eu lembro como se fosse hoje, meus irmãos. Eu estava assim no tanque. Veio uma voz tão forte, uma autoridade. E aquilo para mim não foi uma voz qualquer. Foi uma repreensão para a minha vida. Foi tão assim, sabe? Falou assim comigo, ó. Não trata ele assim. Mas falou com autoridade firme, sabe? E aquilo entrou dentro de mim, aquela voz assim, que na hora não teve como eu ficar sem reação. Na hora ali eu entendi que foi o Espírito Santo de Deus chamando a minha atenção, que eu não deveria tratar ele daquela maneira. Ali eu comecei a chorar. Comecei a chorar, pedir perdão para Deus. Falei, pai, me perdoa. Eu falei, a partir de hoje eu não vou mais brigar com ele, não vou mais tratar ele assim. Irmãos, eu lembro como se fosse hoje. Aí eu comecei a tratar ele diferente. Eu comecei a abençoar a vida dele. Falei, é um sobrinho meu. Até hoje ele é uma bênção, esse menino. Eu amo muito a vida dele. Eu falei, meu sobrinho é uma bênção, meu sobrinho é querido. É um menino abençoado, ele é bonzinho. Ele não mexe em nada, sabe? Comecei a profetizar na vida dele. Irmãos, eu confesso para vocês que foi uma experiência maravilhosa. E o menino, ao contrário de tudo isso, o menino se tornou uma bênção. Ele chegava aqui na minha casa, antes disso ele mexia em tudo, ele não parava. Ele sentava e ficava quietinho, assim, ele olhava pra mim e falava assim, titia, eu não vou mexer em nada não, tá? Eu falei, tá bom, filho, tá bom. Aí a partir daquele dia assim, nunca mais ele começou a mexer nas coisas, começou a me obedecer, o menino ficou uma bênção. A partir desse momento nunca mais eu briguei com ele, não falava mais nada pra ele, sabe? Então isso foi de experiência pra mim. Então quando a criança é muito agitada, assim, quer chamar atenção, nós temos que fazer o contrário. Nós temos que abençoar, mesmo que não seja da maneira que nós estamos vendo, mas nós temos que abençoar. Meu filho é uma bênção, seja quem for, essa criança é uma bênção. Nossa, ele é muito bom, ele não mexe em nada, ele não briga com ninguém, ele é uma bênção. Começa a falar assim, vocês vão ver resultado maravilhoso. Porque criança é inteligente. E assim se tornou meu sobrinho, uma bênção. Então isso é uma experiência para mim. Sabe? Então, hoje, eu penso muito assim, em lidar com criança. Eu sei que muitas vezes eles, faz travessura, às vezes não obedece. Mas a gente tem que ter paciência e saber lidar com eles, falar com eles. Sabe? Porque se a gente grita, começa a falar muita coisa, é pior. Então a gente começa a abençoar a vida deles, profetizar coisas boas na vida deles, que eles vão se tornar uma bênção a cada dia.
E isso serviu de lição para mim. Que sirva para vocês, mamãe e papai que estão ouvindo essa mensagem, ou que vão ouvir essa mensagem nesta manhã. Que vai ser, uma experiência. Assim como foi para minha vida, vai ser uma experiência para a sua vida também. Eu creio em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aqui, meus amados, olha, querida leitora, somos todos nós. Se você ainda tem filhos pequenos, ou vai ser ainda mamãe, demonstre constantemente a ele carinho, afeto, através da palavra e gestos. Mas lembre-se de deixar bem claro para eles que, caso seja desrespeitoso com a mãe ou com o pai ou com alguém, seja quem for, terão que arcar com as consequências. Então eles têm que aprender já desde pequeno que tudo tem um preço, que tudo tem as consequências. Aí eles vão crescendo com aquilo ali. Eu lembro, meus filhos, quando eu saía com eles e o pai deles, as pessoas ficavam admiradas. Porque o pai deles só chamavam eles, Lucas, Laura, eles vinham correndo. Aí eles falavam, oi pai, ele nada não, pode brincar. Para vocês verem a autoridade que ele tinha com eles e o respeito que eles tinham com os pais deles. Então isso veio de pequeno. E o pai deles não precisava nem ficar batendo neles. O pai deles colocava eles muito de castigo. Mas só que conversava muito com eles. E eles cresceram assim, aprenderam assim. E foi um resultado muito bom. Aí eu saía com eles, meu esposo, sossegado. Porque eles ficavam quietos, eles respeitavam. Sabe? Eles tinham aquele, ao mesmo tempo, medo, assim, sabe? Porque eles conheciam o pai deles. O pai deles educou eles muito bem. Agora já comigo não, eles aproveitavam mais de mim um pouco. Mas o pai deles tinha uma autoridade com eles. Mas foi bom para mim. Que hoje, graças a Deus, eles me respeitam muito. Desde pequena até hoje, continuam me respeitando. E isto vale muito. Por isso que eu falo para vocês, vale a pena servir esse Jesus maravilhoso. Vale a pena a gente ser obediente. Vale a pena a gente ouvir a palavra do Senhor, porque a gente vai aprendendo um com o outro. Amém? Porque o amor que você tem por eles não lhe permitirá deixá-los sem correção. Então, nós amamos tanto os nossos filhos que nós temos que corrigir eles. Nós temos que conversar com eles. Amém? E ensinar para eles desde pequeno. Que eles venham aprender. E eles são muito inteligentes, meus amados. Muito, muito, muito. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Palavra maravilhosa, né, meus amados? Eu gostaria de... Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a mensagem que eu trouxe nessa manhã maravilhosa. Espero que vocês gostem. Que vocês tenham mais paciência. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai dar sabedoria para vocês lidar com cada situação, com cada um dos seus filhos. Porque eu sei que não é fácil ser mãe, ser pai. Mas lembre-se que com Jesus nós podemos todas as coisas em Cristo, porque Ele nos fortalece, Ele nos dá sabedoria. Amém? Não desista dos seus filhos e filhas. Continua conversando com eles. Continua orando, continua buscando. Continua abençoando a vida deles. Mesmo que vocês não vejam algo que vocês gostariam de ver. Mas continua. Continua buscando, continua orando, continua pedindo. Continua profetizando na vida deles. Que eles vão se tornar uma bênção na vida de vocês. Amém? E essas são as palavras que o Senhor colocou nesta manhã maravilhosa no meu coração. E eu agradeço esta rica oportunidade em nome de Jesus.